E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Nesse momento vamos falar sobre o treinamento CCNP e um protocolo muito bacana aqui de ser estudado, que é o MST. Então na aula de hoje, pessoal, iremos abordar o Multiple Span Tree Protocol. Parte 1, parte teórica, como vocês já sabem. Parte 2 vai ser uma parte prática. Tudo bem? Então vamos em frente aqui, pessoal. Na parte 1, eu quero comentar com vocês sobre os conceitos principais do protocolo MST, Multiple Explanatory Protocol. Esse protocolo, você encontra apenas o conteúdo de estudo na grade curricular do CCNP, então no CCNA não estudamos o MST. No CCNA, pessoal, estudamos quem, né? O STP, que é o Explanatory Legado 821D, o RSTP 821W e também o PVST e o PVST Plus, que é o 802 1Q maiúsculo. Então, esses são os antecessores do MST. O MST ele é mais robusto, ele é mais sofisticado. Ele trabalha aqui com uma características de instância. Então, qual que é a grande diferença aqui, né? Então, enquanto os antecessores, né, trabalham ali cada VLAN sendo uma instância, aqui no MST já é diferente. Então o MST ele cria lá, tipo, grupos de VLANs. Então eu crio o grupo 1, eu crio o grupo 2 e associo as VLANs a esses grupos. Então, basicamente ali eu tenho a VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 e VLAN 5. Então vou ter aqui, ó, instâncias, apenas duas instâncias, né? Instância 1 e instância 2. Diferente dos outros protocolos que cada VLAN é uma instância. Então ali você vai ter um aumento de processamento, você vai ter um aumento de overhead, né? E um tempo de convergência maior. Então aqui é uma das vantagens relacionadas ao MST. Mas antes de falar do MST propriamente dito, a gente tem que recordar aqui, né? Então no passado, nos nossos estudos anteriores, né, estudamos aqui o STP e o RSTP. A gente também pode tratar esses chamados como os tipos de span tree comuns, né? Esse tipo de span tree, basicamente, você vai ter um root bridge aqui no ambiente, né? Determinado ali pela questão do bridge ID. Então aqui nesse caso aqui a gente está definindo o switch 1 como o root bridge. Aqui tem a eleição, né, portas designadas. As duas portas do root são portas designadas. As portas com um custo menor para o root são portas root port. E aí uma das portas aqui será bloqueada. No caso aqui, a que tem a maior ID de interface. No caso vai ser essa porta aqui, ó. Ele já está colocando aqui o B de bloqueado. Então, tanto no STP quanto no RSTP, a gente segue essa característica. Eu tenho ali dentro do meu domínio um root bridge, né? E se eu tenho um looping na rede, ou seja, uma conexões físicas redundantes, eu vou bloquear um dos caminhos baseados nos critérios de eleição que já estudamos na disciplina de Span Tree. Tá? Então aqui as características tanto do RSTP e do RSTP são características similares. Aqui você vai criar VLANs, né? Então você vai ter lá VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 e assim por diante. E aqui você vai ter um caminho bloqueado. A grande diferença, né, entre o RSTP e o PVST Plus é que nesse modelo aqui, pessoal, do PVST Plus e do PVST, você vai ter uma característica diferente, que é de ter uma caminhos redundantes e você vai escolher ali um determinado route para cada VLAN, para que cada VLAN ele faça ali a utilização dos links, para que você consiga ter um tráfego, uma engenharia de tráfego melhor. Então você não vai ter apenas um caminho bloqueado. Você vai ter um caminho bloqueado parcialmente. Algumas VLANs vão passar por aquele caminho e outras VLANs por um outro caminho. Então, basicamente, aqui a grande diferença, né? É que você de repente vai escolher esse switch 1 para ser o root bridge de algumas VLANs, por exemplo, as VLANs ímpares, e você vai escolher um outro switch aqui para ser o seu root bridge de VLANs pares, por exemplo, A2, 4 e A6. E aqui nesse exemplo, pessoal, o que está fazendo aqui, né, no conteúdo? Ele está bloqueando esse caminho aqui para trabalhar com a VLAN 1, 3 e 5, né? E aqui com esse equipamento sendo root bridge, ele vai bloquear esse caminho aqui para trabalhar com a VLAN 2 e 4.
Então, a sua topologia ela vai ter uma convergência mais rápida. Ela vai utilizar todos os caminhos, porém de forma parcial, né? As velas ímpares, elas são bloqueadas nessa interface e as velas pares são bloqueadas nessa interface. Então ali eu não tenho a interface 100% bloqueada, diferente dos outros protocolos, né? Do STP e do RSTP. Então, recordando, né, essa característica dos antecessores ao MST, a gente volta aqui para o conteúdo do MST. Posteriormente no canal eu vou subir um conteúdo especificamente dos modelos de span tree, que são os modelos legados. Mas voltando, pessoal, vejam só. Então tem um padrão, né, que é o 802.1s, né, e ele trabalha com instâncias. Você cria lá os grupos. Então, grupo 1, você cria o grupo 2, e cada grupo você vai ter a composição ali de algumas VLANs, né, de N VLANs. Você não tem uma limitação com relação à quantidade de VLANs, né? É claro que você tem 4.096 VLANs que você pode utilizar, tirando ali as VLANs que são as VLANs reservadas. E com relação a grupos, que são as instâncias, você pode criar até 15 grupos. Então aqui você vai colocar suas VLANs, 1, 2, 3, 4 e 5, você vai separar em grupos. E aqui cada grupo vai ser um processo de span tree. Então a convergência vai ser baseado no grupo, baseado na instância. Então aqui você tem uma vantagem enorme com relação aos outros modelos. A ideia é diminuir a quantidade de processos de span tree que vão estar executando na rede. Então ali tanto na parte de convergência, CPU, memória, entre outras coisas. Por exemplo, você criar aqui, ó, no MST, você criar 1000 VLANs e separar em duas instâncias, você vai ter ali duas instâncias e cada instância com 500 VLANs. Cada. Então você vai ter duas instâncias rodando. Aqui no caso, eu vou criar nos modelos anteriores, né? Crio 1000 VLANs. Então, essas 1000 VLANs, cada VLAN é uma instância, é um processo de span tree rodando na rede. Isso pode causar ali um overhead, tanto para convergência quanto também para o ambiente ali que troca BPDU a todo momento. Os switches entre eles trocam informação de controle e isso é tráfego dentro da rede. E dentro de uma rede grande, quanto mais eu conseguir otimizar desse tráfego, melhor. Continuando aqui, então o MST tem alguns conceitos, né, relacionados à instância. Então você consegue agrupar dentro de uma instância várias VLANs. Então você vai definir ali o caminho ativo e o caminho que não vai estar ativo ali dentro da rede e fazer um balanceamento de carga entre os diferentes links. É uma característica muito próxima do PVST. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou criar uma instância 1 e uma instância 2. Então imagina que o switch 1 vai ser o root bridge, o primário da instância 1, e aqui na instância 2 eu vou ter o switch 2. Então aqui eu inverto, né? Então aqui o raiz da primária da instância 1 vai ser o switch 1 e o raiz secundário da instância 2 vai ser o switch 1. E aqui nesse caso, mudando um pouco aqui a cor, teremos o primário da instância 2, o switch 2, e o secundário da instância 2 e o switch 2, o secundário da instância 1. Então você vai inverter da mesma forma que você faz lá no PVST Plus. Então você vai conseguir ter um balanceamento de carga e as instâncias estarão, cada instância ela vai ter um root bridge e um secundário. A mesma coisa do outro lado, né? Você vai ter um raiz para algumas VLANs e um secundário para aquelas outras VLANs. Então você inverte ali da mesma forma que você faz para o PVST. Um outro ponto são as regiões, pessoal. Você consegue segmentar isso por região, utilizando a característica que todos os switches que pertencem a uma região, eles têm que ter o mesmo nome. Então, quando você vai criar uma região, geralmente é dessa forma que utilizamos no dia a dia no mercado, você cria lá as instâncias e as instâncias dentro de uma região. Então ali você vai compartilhar as informações de cálculo, que são as informações de BPDU, e também
Caso você crie regiões diferentes, que também existe essa possibilidade. Você vai criar dois domínios lá de Spawning tipo instância 1 e 2 dentro da região A, aí você vai criar uma outra instância, uma outra região, região B, e você cria lá a instância 3 e 4. Então você consegue segmentar as regiões, caso você tenha essa necessidade. E quando você realmente quebra em regiões diferentes, você possui é, uma visão, uma visão lógica da determinada instância quando você enxerga de fora. Então, para quem está de fora daquela região, enxerga como uma coisa só. Fazendo uma analogia aqui, é um pouco diferente, é claro, a gente não consegue comparar, mas é como se fosse o SPF multiárea, né? Você segmenta ali em regiões diferentes, né? Em grupos diferentes. E você tem todo o processamento dentro de um determinado grupo. Mas só para trazer uma informação, geralmente utiliza-se dentro de uma região apenas. Mas se for um ambiente muito grande e você quiser criar regiões diferentes, também isso é possível. Então você agrupa ali em uma única região e você vai melhorar a eficiência e o gerenciamento da rede. Você consegue balancear os caminhos das VLANs. Então aqui é o seguinte, né? A região de Spanitree ela vai ter todos os suítes que fazem parte daquela região. Então aqui ele fez um exemplo. Ó, aqui é uma região e aqui é uma outra região. Então a diferença é o seguinte: quando o switch 1, o switch 6 e o switch 7 eles visualizam essa MST região diferenciada aqui, eles visualizam como um único switch só. E isso vai deixar o ambiente mais simplificado. Um outro exemplo é você trabalhar com regiões assim, ó, tem uma região aqui que tem vários switches e uma outra região aqui que tem vários switches. Aqui dentro eu posso ter uma quantidade XYZ de switches, mas que isso não fica perspectivo, né? Na visão desse switch aqui, você não enxerga dessa forma, você enxerga uma coisa só. Então, para quem tem a necessidade de criar regiões diferentes, também pode ser uma prática utilizada. Tá? Então, também tem um ponto de conceitual dentro do MST que é a revisão. A revisão nada mais é do que uma configuração que você registra manualmente quando o seu ambiente sofre uma alteração para rastreabilidade e você manter a infraestrutura atualizada. Isso não troca sozinho, é necessário uma intervenção manual, né? E você acessa o switch e muda ali o número da revisão para que você tenha uma rastreabilidade com relação à sua topologia, atualizações e você mantenha o seu ambiente atualizado dentro sempre da mesma revisão. Essa informação tem que bater entre todos os suítes. E no mais é isso, pessoal. Se inscrevam lá no nosso canal se você não é inscrito, então lá no YouTube. Também temos a nossa rede social lá no Instagram, também no TikTok e o nosso site aqui, pessoal. Acessem lá www.25it.com.br/ccnp e em breve iremos lançar esse treinamento também. Espero que todos vocês sejam nossos futuros alunos. Então, um grande abraço, espero que tenham aproveitado esse vídeo ao máximo e nos vemos no próximo. Até lá!